E aí, pessoal, seja bem-vindo ao canal Chamo Físico. Meu nome é Thales Rodrigues, professor de Física aqui no YouTube. Hoje eu vou dar início a uma série nova de vídeos aqui no canal. Eu tinha prometido para vocês e vou cumprir. Hoje nós vamos começar uma sequência de vídeos com resoluções de questões discursivas, principalmente questões da FUVEST e da Unicamp. Eu acho que essa vai ser uma excelente oportunidade para você aprender ou revisar diversos conteúdos, principalmente aprender a redigir uma questão aberta. A melhor forma de você aproveitar esse vídeo é a seguinte: logo depois da vinheta eu vou entrar com a questão que nós vamos discutir nesse vídeo. O vídeo de hoje, inclusive, é uma questão da FUVEST 2018, onde nós falaremos de máquinas térmicas. Nós vamos falar de um motor chamado motor Stirling. Pause o vídeo quando a questão aparecer e tente fazer a questão, você, sozinho, escrevendo como se estivesse fazendo a prova aberta. Depois que você terminar de escrever a sua resposta, aí sim, você volta aqui no vídeo e dá sequência para ver como que eu escrevi a minha resposta e todos os detalhes que eu acho que são relevantes para que você tire uma nota boa nessa questão. Sem muita enrolação, segue a vinheta. Chamo Físico! Galera, então vamos lá então, ó. Vocês leram a questão aí e viu que a questão fala de máquinas térmicas. Ela fala de uma máquina chamada motor Stirling, beleza? A questão me deu um gráfico de pressão por volume. Você sabe que em questões de gases o diagrama PV ele é muito comum, né? Então a questão me deu um diagrama de pressão por volume da transformação gasosa dessa máquina térmica. A questão me disse que essa máquina térmica ela tem 4 transformações gasosas. A transformação AB, que é uma transformação isotérmica, a transformação BC, que você tá vendo no gráfico, tá com cara de quê? Você deve ter respondido aí, volume constante, né? É a transformação isovolumétrica, também chamada de isocórica ou isométrica, viu? Fique atento a esses nomes aí. Transformação CD, uma outra isotérmica, e transformação DA, uma outra isovolumétrica, beleza? A questão me deu então esse ciclo, e repare, é um ciclo horário. Toda máquina térmica será representada por um ciclo horário, tá? Sempre. Por quê? Porque o objetivo de uma máquina térmica é realização de trabalho. Toda máquina térmica quer realizar trabalho. E você só tem trabalho realizado como saldo se o ciclo for um ciclo horário. Vale lembrar aqui rapidinho, o trabalho é dado pela área do gráfico, não é isso? Repare que nas isovolumétricas não há trabalho. Por que não tem trabalho na isovolumétrica? Porque para ter trabalho tem que ter variação de volume. Tem que ter o gás empurrando alguma coisa ou sendo empurrado. Na isovolumétrica não tem trabalho. Nas isotérmicas tem. Na transformação CD, o trabalho é realizado pelo gás. Por quê? Porque o gás está aumentando o seu volume, né? E todas as vezes que o gás aumenta o seu volume, ele empurra, ele realiza trabalho. Então o gás está realizando o trabalho aqui. Já de A para B, o gás está sofrendo o trabalho, ele está sendo comprimido. Então você entendeu, ó? Nesse ciclo tem 2 etapas com trabalho: expansão, trabalho realizado; compressão, trabalho sofrido. Mas peraí, o trabalho não é a área do gráfico? Você tá vendo que a área embaixo do gráfico CD é maior, né? Porque o gráfico tá lá em cima. Já a área embaixo do AB é uma área piquitita, uma área menor. Então o trabalho é menor. Então o trabalho da expansão tá ganhando do trabalho da compressão. O trabalho realizado tá ganhando do trabalho sofrido. E isso é uma máquina térmica. Sempre numa máquina térmica, o saldo tem que ser de trabalho realizado. É por isso que toda máquina térmica será ciclo horário. Tudo bem aí? Já tá valendo a revisão, né? Fala sério. Olha só, o que mais que a gente pode conversar aqui? A questão me deu alguns dados. A questão falou que a pressão no estado A é de 4 atm ou atma, né? Sabemos, algumas pessoas pronunciam atma. São pessoas estranhas, né? É 4 atma e o volume é VA. Eu não sei quanto vale o volume. A temperatura no estado 1 é de 27 graus Celsius. Filho, pelo amor de Deus, já vou te dar essa dica aqui e anota essa dica. Toda questão de gases, prometa-me, toda questão de gases, quando você começar a ler a questão, se tiver temperatura em graus Celsius, para de ler a questão, pega a temperatura em graus Celsius, passa para Kelvin. Você entendeu isso? Toda questão de gases, pegue a temperatura em Celsius e passe para Kelvin. Senão você vai errar, é pegadinha. Não admito que aluno meu erre esse tipo de questão, tá? Então, ó, 27 graus Celsius, primeira coisa que eu vou fazer é passar para Kelvin, né? Como é que eu faço para passar para Kelvin essa temperatura T1 aqui? Soma 273, né? 27 mais 273, 300 Kelvin. Legal? Então a temperatura eu já mudei ali 300 Kelvin. A questão
falou que no estado B, o volume é 1/3 do volume que ele tinha no estado A. Então o volume do B é VA sobre 3. E você está vendo no gráfico também, a questão nem falou isso, mas você está vendo no gráfico, que a pressão em B é igual à pressão em D. Tudo bem? Legal. Detalhe, a questão falou que nós temos 1 mol de gás e ele é monoatômico. Tem uma série de dados aí na questão, você está vendo no NOT e ADOT dela. Inclusive você que vai fazer FUVEST, tenha muita atenção a esse NOT e ADOT, tá? No NOT e ADOT tem uma série de considerações e informações que são muito úteis para a questão. Sempre vá lá no final da questão, no cantinho, e vê se não tem um NOT e ADOT, porque senão muitas vezes o aluno não consegue fazer a questão, porque um dado que ele precisava tá lá no NOT e ADOT. Tudo bem? Agora sim, então, vamos começar a questão, e lembrando que o objetivo aqui não é só que você aprenda física e revise. O objetivo também é que você saiba como colocar as suas ideias numa questão discursiva. Isso é importantíssimo. Veja bem, na letra A ele pediu para você calcular o volume VA. Como que eu posso calcular esse volume VA? Uai, veja bem, eu sei que o número de mols é de 1 mol, eu conheço a pressão no estado A, eu conheço a temperatura, só me falta o volume. Se você conhece todas as variáveis de estado, exceto uma, que é o volume, você consegue encontrar essa variável utilizando famosíssima equação geral dos gases ideais. Equação geral dos gases ideais resolve essa nossa letra A. Bora resolvê-la aqui? Ó, já coloquei aqui pra gente, olha só. Você vai ter que escrever isso, tá? Não coloca só a conta, não, beleza? É legal que você não precisa explicar a vida, tá? Mas é legal que você dê uma ideia do que você está utilizando na questão. Então, para resolver a letra A, se eu vou utilizar a equação geral dos gases ideais, eu vou colocar na minha questão, então, que eu estou usando a equação geral dos gases ideais. Olha como é que eu comecei minha resposta, ó. A partir da equação geral dos gases ideais para o estado A, temos. Perfeito, né? Ou seja, eu falei o que eu vou utilizar para o corretor, que é a equação geral dos gases ideais, e agora eu vou lá e sapeco a conta. Ai, Thales, mas assim, e se eu esquecer que ela chama equação geral dos gases ideais? Aí eu confundi, eu acho, na verdade, que era a equação de Torricelli. Filho, se você tá na dúvida de qual é o nome daquela equação, aí você não vai colocar o nome daquela equação, claro. Porque, pensa comigo, se você não colocar, e você encontra em diversos cursinhos, tá, resoluções, que é apenas isso daqui, ó, beleza? O cara, ele só entrou com um número ali e tal e fez a conta e boa. No caso da FUVEST, nós não temos a resolução oficial, né? Diferentemente da Unicamp. A Unicamp nos dá uma resposta oficial. A FUVEST não. Então fica um negócio meio misterioso, assim, como é que seria a resposta perfeita? E na verdade você vai perceber que não tem resposta perfeita, tá? Mas assim, se você não sabe o nome da equação que você vai utilizar, pula essa parte aqui, tá? Só coloca assim, ó, para o estado A temos, e vai lá e coloca a conta, entendeu? E aí é bem provável que você, na verdade, não seja penalizado se você não escrever essa parte. É muito provável que uma pessoa que escreva isso, ou uma pessoa que coloque só a conta, ganhe a mesma pontuação. Por que eu tô falando que é muito provável? Porque nós não sabemos, né? Nós não temos acesso a essa resposta oficial. Mas eu acredito que seja bem provável. Agora, o cara que colocou lá, utilizando a equação de Torricelli, aí esse cara vai perder ponto, né? Porque não é equação Torricelli, tem nada a ver, equação Torricelli é lá da cinemática. Então assim, ó, se você tá na dúvida de qual é o nome da equação, não coloca, beleza? Agora, se você sabe, eu acho que vale a pena colocar, fica mais elegante a sua resolução. Massa? Beleza. Então olha só, coloquei aqui PV igual a nRT, a pressão no estado A, 4 atm, volume no estado A é o que eu quero, número de mols 1, constante R. E aí aqui agora vem uma dúvida. Não sei se repararam na questão, mas ele me deu dois valores de constante. Ele me deu a constante com 8 joules por mol Kelvin e me deu a constante de 0,08 atm litro por mol Kelvin. E aí vem a dúvida, qual constante eu uso? Você tem que usar a constante que tenha unidades coerentes com o que você está colocando. Se eu estou trabalhando com a pressão em atm, eu vou colocar aquela constante que tenha unidade atm, ou seja, 0,08. A primeira constante, a de 8 joules por mol Kelvin, seria se você estivesse trabalhando no sistema internacional. Sistema internacional, a pressão deveria estar em Pascal, que é Newton por metro quadrado, e o volume em metro cúbico. Do jeito que eu trabalho aqui, a pressão está em atm, o volume vai sair em litro, até porque a minha constante ela está em atm e litro. Pegou a ideia? 0,08. E a temperatura eu vou mostrar para ele de onde que eu tirei aquele 300, né? É 27 mais 273. É daí que veio a temperatura na escala Kelvin. Então pronto, coloquei os valores, fiz a continha. Volume então de 6 litros. Esse é o volume do gás no estado A. Algumas considerações aqui. Tem aluno que pergunta assim, ó, Thales, eu não deveria colocar as unidades aqui na equação, não? Se você quiser, pode colocar isso, tá? Eu particularmente detesto pegar uma resolução de alguém que tenha unidades ao longo da equação. Agora, se você por algum motivo treinou assim a vida inteira, não tem o menor problema, pode colocar as unidades. Eu acho que fica meio confuso, tá? Fica ali uma mistura de números com unidades, com incógnitas. Eu não gosto, beleza? Por mim, você
não coloca as unidades, mas você tem em mente as unidades e aí deixa para colocar a unidade lá na resposta. Por exemplo, aqui eu saberia que o volume sairia em litros porque eu fiquei atento à unidade da constante que eu utilizei. Então eu posso simplesmente colocar a unidade lá no final, beleza? Então se quiser colocar a unidade só no final, não tem problema nenhum. Mas tem que colocar a unidade, tá? Se você coloca só 6, você vai perder ponto, porque você tem que especificar qual é a unidade do volume que você está trabalhando. No caso, 6 litros, beleza? Uma outra coisa que me perguntam também, Thales, como é que fica algarismos significativos? Eu até comentei num vídeo meu aqui das 10 dicas para resolver uma questão discursiva. Então, não se preocupe com isso, tá? Essa é a grande verdade. Você não tem que se preocupar com isso porque a questão ela não é tão bem formulada até para isso. Numa questão dessa, a ideia é que sempre você dê a sua resposta com a menor quantidade de significativos que foi apresentada na questão. Se você voltar nos dados, você vai perceber que o número com menor quantidade de significativos era essa constante que nós utilizamos, ó. Essa constante ela está com 0,08. Ela tem só um significativo, visto que 0 à esquerda não conta como significativo. Então a minha resposta também deveria ter um significativo. Então por isso que eu coloquei apenas 6. Ah, mas Thales, se eu colocar 6,0? 6,0 teriam 2 significativos. Em tese estaria errado, mas eu acredito que você não é penalizado também. Eu acho que algarismo significativo é um negócio que é mais mito, né? Nessas provas de FUVEST, Unicamp e tudo mais. Então não sofre muito com isso não, beleza? 6 litros ou 6,0 litros, eu acho que você vai ganhar o total na questão do mesmo jeito. Massa? Finalizada a letra A, antes da gente partir para a letra B, vou sair da frente aqui para você copiar esse quadro. Na letra B dessa questão, ele pede para você calcular a pressão do gás no estado D. Só que um detalhe é bem legal de você já perceber, olha só, no gráfico, a pressão no estado D é a mesma do estado B. Então, se você souber a pressão em B, você sabe a pressão em D. E aí eu te pergunto, tem como descobrir a pressão em B? Tem. E aí para isso você tem duas opções. Você poderia repetir o mesmo processo da letra A aqui agora, né? Então você poderia escrever a equação geral dos gases ideais para o estado B, porque repare, o volume no estado B, você sabe que ele é 1/3 do volume do estado A, que você já descobriu que vale 6 litros, não é isso? A temperatura é 300 Kelvin, o número de mols é 1, e aí de novo você acharia então a pressão no estado B. É uma possibilidade, se quiser faça assim. Eu vou fazer de um jeito diferente. Eu vou fazer a partir da chamada Lei Geral dos Gases Ideais. Eu vou agora relacionar o estado A com o estado B. Também é uma possibilidade. A transformação de A para B é uma transformação isotérmica. Se é uma transformação isotérmica, a temperatura é a mesma, então veja bem como é que eu fiz a minha resposta. Olha só, aplicando a lei geral dos gases ideais para a transformação AB, temos. Aí eu vou lá e escrevi a equação geral dos gases ideais. É o famoso PVT-Povotó, não é isso? Então eu vou lá e escrevo o PVT-Povotó para a transformação AB. Então PB-VB sobre TB é igual a PA-VA sobre TA. Como a transformação é isotérmica de A para B, eu posso cortar a temperatura e deixe lá cortado mesmo, tá? Na sua resolução. Então ficamos assim, ó, pressão no estado B vezes o volume no estado B, que eu sei que é 1/3 do volume em A, né? Então 6 sobre 3 é igual a 4, que é a pressão em A. Tá aqui, né? Pressão em A, 4 atm. E o volume que eu já descobri que era de 6 litros, beleza? Fiz a conta e achei a pressão de 12 atm, pressão do estado B. E agora eu vou lá e justifico, né? Como a pressão no estado B é igual a no estado D, a pressão então no estado D é de 12 atm. Então 12 atm seria a resposta dessa letra B. Tranquilo demais, né? Então pronto, a letra B foi finalizada. Até aqui tranquilo, né? Se acertaria a letra A e letra B, depois me conta aí nos comentários o que você achou dessa questão. Vamos partir para a letra C, mas antes deixa eu desaparecer para você fazer aquele print. Na letra C, ele pede para você descobrir quanto vale a temperatura T2, beleza? Para chegar nessa temperatura T2, eu vou utilizar novamente da Lei Geral dos Gases Ideais. E aí surgem duas possibilidades, só que uma delas não é legal não, você vai ver, olha só. Thales, será que eu posso comparar o estado B com o estado C? Poderia, só que olha o problema. Se você compara o estado B com o estado C, fazendo PVT-Povotó, né? Ou seja, PB-VB sobre TB é igual a PC-VC sobre TC, você teria um problema porque no estado C, você não conhece a pressão e também não conhece a temperatura. Então você ficaria com duas incógnitas, o que não é interessante. Ao invés então de fazer a Lei Geral dos Gases Ideais do estado B para o C, eu vou fazer a Lei Geral dos Gases Ideais do estado D para o A. É uma possibilidade. Então olha só, a partir da Lei Geral dos Gases Ideais para a transformação DA, temos PD-VD sobre TD é PA-VA sobre TA. De D para A, o processo é isovolumétrico, né? Eu posso cortar o volume é o mesmo. Eu até sei quanto que ele vale, né?
6 litros, mas não seria necessário. Pressão em D, descobrimos na letra B, 12 atm. Temperatura é o T2, pressão em A, 4 atm e a temperatura em Kelvin, 300 Kelvin, beleza? Fiz a continha e achei a temperatura então de 900 Kelvin. Essa é a temperatura T2. Eu acho que você já esperava uma temperatura maior, não é mesmo? Vale lembrar, no gráfico PV, quanto mais afastada for a isoterma, maior é a temperatura ao longo daquela linha. Então, ao longo dessa linha, a temperatura é maior, 900 Kelvin, do que aqui, 300 Kelvin. Aí tem a gente que pergunta assim, Thales, você não deveria dar a resposta em Celsius, não? E a resposta é não. Repare que na letra C, diferentemente da letra A e B, ele não especificou a unidade da temperatura T2. Na letra A, ele pediu o volume em litros. Na letra B, ele pediu a pressão em atm. Na letra C, ele só falou assim, determine a temperatura T2. Se ele não falou se ele quer em Kelvin ou em Celsius, pode colocar na unidade que você quiser. E eu te pergunto, se esse negócio já vai sair em Kelvin, para que você vai perder tempo subtraindo 273 para dar o valor dela em Celsius? Não faz sentido, né? Então, na verdade, assim, se a questão não especificar a unidade, coloca na que você achar mais prático na questão. Essa é a verdade. Agora, se especificar não, aí você vai lá e coloca a unidade que ele estava querendo. Beleza? Para a gente encerrar esse vídeo, então, vamos para a letra D, que é a mais desafiadora. Na letra D, ele pediu para você calcular a quantidade de calor absorvida, apenas a absorvida, pelo gás durante todo o ciclo, beleza? Então, antes de começar a resolver a questão, eu quero te explicar quais são as situações, quais são as transformações que o gás vai absorver calor. E para isso, nós temos que analisar pela primeira lei da termodinâmica. Vem comigo. A primeira lei da termodinâmica nos diz que a variação da energia interna de um gás, ΔU, é igual ao calor menos o trabalho. ΔU é igual a Q menos W. Você já viu nesse vídeo que para ter trabalho é preciso ter o quê? Variação de volume. E a energia interna de um gás, estou te contando agora, só muda se a temperatura do gás mudar, tudo bem? Então olha só, vem comigo aqui. Transformação AB. A transformação AB não é uma transformação isotérmica? Se é uma transformação isotérmica, não há variação da energia interna. A temperatura não muda, então o gás tem que ficar no 0 a 0. A energia interna dele não pode mudar. Mas espera aí, o gás não sofreu trabalho porque o volume diminuiu? E sofrer trabalho ele não ganha energia? Se ele ganhou energia pelo trabalho, ele tem que perder essa energia de alguma forma. E essa alguma forma só pode ser calor. Ou seja, na transformação AB, o gás tem que ceder calor. Inclusive, a questão me deu o valor desse calor cedido. É o calor que está no texto de 2.640 joules. Então, vou representar assim, ó. Nessa transformação, então, vou colocar uma setinha assim, ó. O gás está cedendo calor. Esse calor não me interessa, então, na letra D, porque na letra D ele quer o calor absorvido. Legal. Transformação BC. Transformação BC não é uma transformação isovolumétrica? Não há trabalho, não é mesmo? Só que olha o que aconteceu com a energia interna do gás. Aumentou. Por que eu sei que aumentou? Porque a temperatura dele aumentou, ele foi de 300 para 900 Kelvin. Se o gás esquenta, ele aumenta a sua energia interna. Se ele aumenta a sua energia interna, ele tem que ganhar essa energia de alguma forma. Como é que ele ganha essa energia? Se não foi por trabalho, só pode ser por calor. Então, nessa etapa, o gás absorve calor. Opa! Essa etapa vai me interessar na letra D, hein? Vou colocar assim, então, ó. Setinha entrando, o gás, então, absorveu calor na transformação BC. Transformação CD. Transformação CD é jogo rápido. É uma isotérmica, não tem mudança de energia interna. O ΔU é 0, não é isso? Só que diferentemente daqui para cá, agora o gás está realizando o trabalho, empurrando, aumentando o volume. Se o gás realiza trabalho, realizar trabalho perde energia. Mas peraí, se ele perdeu no trabalho e tem que ficar no 0 a 0, você entende que ele tem que ganhar de alguma forma para compensar? Essa alguma forma só pode ser calor. Então nessa etapa o gás absorve calor. A questão, inclusive, me deu o calor dessa etapa. É o calor de 7.910 joules que está no texto da questão. Na transformação DA, uma outra isovolumétrica, não há trabalho porque não mudou o volume. Temperatura diminuiu, o gás esfriou e para isso ele tem que ceder calor. Então aqui o calor é cedido, então também não me interessa, beleza? Então vamos começar assim a resolução da nossa letra D? Olha só, o gás absorve calor nas transformações BC e CD, apenas nelas, transformação BC e CD. E não precisa ficar justificando demais porque disso não. É nessas duas transformações que o gás absorve calor e ponto final. O calor da CD, eu já sei quanto vale, tá no texto da questão. Só me falta encontrar o calor da BC. E aí a questão me deu o calor específico do gás
a volume constante, o CV. A questão me diz que o CV desse gás vale 3/2 de R, onde R é a constante universal dos gases ideais. Olha o que eu vou fazer para calcular então o calor do BC. Você lembra lá da calorimetria, daquele que macete, né? Q igual a MC delta T? Inclusive tem vídeo aqui no canal, quantidade de calor sensível. Eu vou utilizar um MC delta T, só que é um MC delta T adaptado. Por que é um MC delta T adaptado? Porque o calor específico do gás, ele vai sair, se ele é 3/2 de R, a unidade do R, se você olhar na questão, é de Joule por mol Kelvin. Então, se é de Joule por mol Kelvin, a ideia aqui então é que eu vá trabalhar o calor específico por mol. Então, ao invés de massa, eu vou colocar o número de mols. Você deve lembrar, por exemplo, calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Então, lá é grama, lá é massa. Aqui, se vai sair em Joule por mol Kelvin, a ideia então é que você trabalhe com o número de mols ao invés da massa. Então veja bem, calor do processo BC vai ser NCV delta T. O número de mols vale 1, o calor específico ele me deu 3/2 da constante R, 8, beleza? Agora para sair em joule eu vou usar 8 e não 0,08, tá? 0,08 é ATM, litro, isso daí não é unidade de energia assim boa, né? Para sair em joule tem que ser 8. Variação de temperatura do gás do processo B para C, final menos inicial, 900 menos 300, né? Então 600 Kelvin. Fiz essa continha, tá? 7.200 joules. E detalhe, se você quiser economizar espaço na sua questão, você não precisa ficar colocando as contas passo a passo não, viu? Tipo assim, coloca aqui 600 e aí depois faz isso. Montou a sua equação com os valores, já sapeca depois lá a resposta daquela equação, beleza? Você não precisa ficar mostrando, né, tudo que você está manipulando na equação, não. Você pode fazer isso na sua folha de rascunho e lá você simplesmente vai lá e coloca a resposta, beleza? Mas coloca a resposta depois que você mostrou de onde que veio, beleza? Qual fórmula você usou, com os valores substituídos e tudo mais. Então esse daqui é o calor do BC. Como ele quer o calor absorvido, o calor absorvido do ciclo vai ser o BC mais o CD, 7.200 mais 7.910, ou seja, 15.110 joules, sem muito sofrimento com o algarismo significativo, tá? Até porque aqui teria 5 significativos, nossa. E aí, é igual eu te falei, esse negócio de significativo é um mito, porque nós usamos o valor de 8, né? Em tese, a resposta deveria estar com um significativo. Você comete erro de arredondamento, não é bom, não faça isso, e é até sujeito você perder ponto. Então, assim, a resposta é 15.110, esqueça esse sofrimento com algarismo significativo, não se preocupe com isso. A prova, apesar de cobrar, ela não é muito bem formulada para usar algarismo significativo. Beleza? Então, ó, última vez. Galera, então é isso, esse foi o primeiro vídeo, então, de questões discursivas aqui no canal. Eu andei pesquisando na internet e eu vi que a internet ela é meio carente desse tipo de vídeo, um vídeo em que o professor, de fato, vai não só te ensinar o conteúdo, mas vai te ensinar a escrever a resposta, coloca isso, não coloca isso, e aí eu comecei a produzir esse tipo de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenham aprendido a resolver, e isso daí é só com treinamento mesmo, viu, gente? É pegando as questões, resolvendo, enfim. Se você tem alguma dúvida, se você colocaria alguma coisa na sua resposta que eu não coloquei, que você acha interessante, quer me perguntar alguma coisa, fique à vontade para escrever aqui nos comentários, eu vou te responder. E é isso, até o próximo vídeo e não esquece de dar aquele like. Deixa eu desaparecer para você fazer aquele print. Beleza? Vou sair da frente aqui para você copiar esse quadro. Última vez.